Olá, bem-vindos a mais um podcast da Doutora Gi. Como sempre, os meus convidados são muito especiais. Hoje a gente saiu um pouquinho dos convidados médicos e tá aqui com o Paulo. O Paulo, ele é tenista, profissional neste momento ele não é, mas ele eternamente será. Ele é tenista, escritor, palestrante e agora literalmente ele tem uma vida tão inspiradora que a vida dele vai virar um filme. Falar do Paulo em poucas palavras para apresentar para vocês é muito difícil. Então eu vou deixar o Paulo se apresentar para vocês verem como, mais uma vez, é sempre um convidado muito legal que a gente tem aqui. Paulo, obrigada por estar aqui. Se apresente para a gente. Obrigado, doutora. É uma honra estar aqui podendo falar mais um pouquinho e falar do profissional da alta performance, que é algo que todos se inspiram, né? Sempre a alta performance nos inspira. Eu tenho uma história, como você disse, que vai virar um filme. É algo que eu tomei decisões na vida para viver um processo e a gente fala muito sobre isso, né? Até conversava antes sobre a questão do processo, sobre a importância da gente tomar as decisões e ter uma motivação por trás daquilo que a gente está fazendo, não ser só estética, não ser só desejo, né? Algo maior. E eu fiz isso aos 30 anos, pesando 40 quilos acima do peso. Eu decido jogar profissional e emagreço em 4 meses e mudei minha maneira de viver para poder viver a história que eu conto hoje e viver todo esse processo até chegar na altíssima performance entre os 700 melhores do mundo no ranking mundial. E foi tudo baseado numa decisão, num propósito, em muita motivação, muita disciplina. Então, começa por aí a conversa. Uma super conversa. Você sabe que eu, conversando com você e lendo sobre sua história, me chamou muito a atenção a disruptura, né, no processo. Eu estava lendo em algum lugar sobre você que você não tem uma história do tênis. Você começou a jogar jovem, mas mais do que os jogadores profissionais que a gente está acostumado aí, né, a ver. E você tinha na sua cabeça que você ia ser um atleta profissional, né? E você teve vários percalços no meio desse caminho, mas seguiu com esse propósito e até tá uma história de superação de perda de 40 quilos aí num intervalo de tempo super curto, sempre baseada no propósito de ter performance para ser um atleta de alto rendimento. Conte um pouquinho aí, o que te despertou essa vontade e essa determinação do tênis? Era um sonho de criança e através de comecei muito tarde no tênis, sim, muito amador, dos 15 aos 18, aí um acidente de moto gravíssimo me tira do tênis e eu começo a viver uma vida, vamos falar assim, normal, bebendo cada vez mais, passei 11 anos bebendo muito mesmo, assim, de acabar com a saúde, de ter sérios problemas. E acredito que muita gente passa por isso, né? Abandone por algum motivo, seja por motivação, seja por traumas, por qualquer coisa, a pessoa acaba às vezes se perdendo do caminho dela. E eu fiz isso como muitos fazem. E aos 30 anos eu tomo uma decisão na minha vida que aquilo estava me matando, aquilo estava me fazendo mal. E eu tomo uma decisão que eu ia parar de beber, e bebendo todos os dias, e fui muitas vezes para o hospital tomar glicose 2 vezes por semana, 3. Estava num nível muito perigoso, e eu estava me matando mesmo, e eu decido viver o sonho da minha vida e tomo decisões. E a primeira decisão foi parar de beber, emagrecer, voltar a treinar, e mesmo não sabendo como realizar, como entrar no profissional e como viver o profissionalismo, eu tomo a decisão e começo a agir na direção. E na direção eu começo a encontrar o caminho, eu começo a ver o que dá certo, o que dá errado e começo a me encontrar. Teve um dia que eu olhava, estava dirigindo, indo para São Paulo, e entra um caminhão na minha frente com uma frase muito motivadora, que inclusive me fez tomar novas decisões, né? Que Deus, ele não capacita os escolhidos, ele não escolhe os capacitados, desculpa, ele capacita os escolhidos. Então eu entendi que a partir do momento que eu tomasse as decisões e eu começasse a agir, a minha vida mudaria.
E eu acho que isso serve para qualquer pessoa. A partir do momento que você tomar uma decisão, que você quer mudar o teu corpo, que você quer mudar o teu peso, você vai mudar teu estilo de vida, sua autoconfiança, sua própria confiança vai se sentir muito mais confiante, sua autoestima, você vai mexer em todas as áreas da sua vida a partir de uma decisão tomada. Então, isso é algo que eu acho que é muito importante para a gente entender que tudo vai se basear na decisão, que a partir da decisão acontecer, a gente vai encontrar o caminho. E muitas pessoas esperam estar capacitadas para conseguir, não é? É igual aquela coisa, o dia que eu tiver dinheiro eu ajudo o próximo. Não, tem que começar agora com o que pode, porque isso tem que estar no coração da gente, né? As pessoas buscam muitas vezes o caminho perfeito, a ajuda perfeita. Aí começa a agir. Exato, e não acontece. Não que não possa acontecer, Sim. mas é super difícil que aconteça. No geral é o contrário. No geral a gente se programa para aquilo, né? Eu trabalho com emagrecimento, então eu trabalho muito com essa coisa do segunda eu começo, né? Aquela frase de segunda eu começo, dia, né? segunda é o dia. E não é assim. A gente tem que começar, se a gente quer começar, a gente tem que começar hoje, né? Algo que acontece, que nos rompe daquela inércia, nos tira daquele lugar, nos traz um certo desconforto. E aí as pessoas acham que algo que acontece é uma coisa muito grandiosa, mas às vezes não é. Às vezes, quer ver o que os pacientes me falam muito? Eu sentei na cadeira do avião e o cinto não fechava. Cara, pode parecer que seja mas não, é uma coisa que te ajuda, te rompe da inércia. Então, um cara jovem, com talvez um pouco menos de propósito ali naquele período, acontece alguma coisa que você fala, cara, eu melhor agora eu morro, que não deixa de ser verdade. É isso, às vezes é o que você precisa para virar a primeira chave. E aí, tudo conspira para dar certo, né? É uma grande motivação. Ela pode ser negativa ou positiva. Você pode decidir hoje, sem estar com um problema sério, emagrecer para que você tome um caminho diferente na vida. A vida vai mudar completamente a partir do momento que você, por exemplo, a pessoa está com 20 quilos acima do peso. Se ela emagrecer e ela zera, ela vai se sentir melhor, vai mudar a autoestima, vai mudar todo o caminho dela, ela vai ser vista diferente. A imagem que a gente projeta é a imagem do que a gente acredita que a gente é. Então, se a nossa imagem melhorar, naturalmente, a gente vai se ver diferente no espelho quando a gente olhar, e aquilo vai fazer com que a gente entenda que a gente pode ser maior do que a gente está sendo. Uhum. E às vezes, e o problema às vezes pode ser, como você trabalha, você é do meio, pode ser biológico, né? Biológico. Com certeza, fisiológico, que a gente fala, mas é isso pode mesmo, da nossa genética, né? Pode ser da genética, pode ser um problema, algo que está dando errado ali, que foi construído pela pessoa por anos, através de uma má alimentação, de uma coisa, mas tudo dá para reverter, tudo dá para mudar o caminho. A gente não tem como mudar o passado, mas a gente pode recomeçar hoje e mudar o futuro, né? E é fácil? É muito, acho que exige decisão. É muito difícil tomar a decisão, assumir uma mudança. Então, eu sempre falo da decisão, porque a decisão é onde tudo começa. Uhum. Como vai ser, em que momento que a pessoa, de repente, vai estar na tua clínica, mas ela precisou tomar uma decisão que ela precisava mudar, ela precisou entender, e às vezes é um processo que demora um tempo até a pessoa falar, agora eu vou. E o teu demorou anos. O meu demorou anos, foram 11 anos lutando contra um sonho que eu senti que eu não tinha como realizar mais, e eu me entreguei nessa derrota, e foram 11 anos perdidos que eu tive que resgatar aos 30 anos. Então, o pessoal está parando de jogar tênis, eu estava iniciando como amador. Então, o que eu fiz foi considerado por praticamente todas as pessoas como impossível. Uhum. Então, uma pessoa tomar uma decisão hoje de mudar de vida, de melhorar a alimentação, de estar com um profissional orientando, é um investimento que qualquer um pode fazer, mesmo que seja feito de maneira gradativa, não é nada feito como, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer. Não, não é sobre o dinheiro. Quanta coisa que a gente investe errado, que a gente gasta, que a gente... Na própria alimentação. Na própria alimentação. Quantas, né? Às vezes, no seu caso que você está falando, o quanto de repente você não gastava em bebida alcoólica, Nossa. em evento social, porque um homem jovem com certeza se envolvia. E era muito mais do que a comida de verdade, né? Muito mais do que estar numa clínica, muito mais eu te procurar e falar, doutor, eu preciso mudar de vida. Uhum. Porque isso é um investimento tão pequeno
perto das tantas outras coisas supérfluas que a gente gasta e joga fora, e às vezes a gente não cuida da gente, que é o principal. Eu entendo que o nosso principal propósito é realizar aquilo que Deus plantou no coração da gente, que viver o propósito não é, na minha opinião, não é ajudar o próximo, é primeiro se ajudar, ser exemplo para o próximo, que aí sim você pode servir como exemplo na vida de outras pessoas. Isso é super certo. E eu converso muito sobre isso com quem cruza o meu caminho, não só meus pacientes. É a velha frase do avião. Se tiver uma despressurização, primeiro você coloca a máscara em quem tá em você, depois você coloca a máscara do seu lado. Outro. Porque se a gente não tem saúde, a gente não é atleta, a gente não é mãe, a gente não é pai, a gente não é filho, a gente não é benfeitor em ajudar outra pessoa. Então a gente precisa ter saúde. E aí imagina hoje o Paulo de alguns anos atrás, depois você vai me contar qual é a tua idade, mas conversando com esse Paulo de 30 anos, se esse Paulo de 30 anos não tivesse tomado as decisões, como você não estaria e se você estaria aqui hoje, né, para viver tudo isso e agora sim poder com a tua história ajudar outras pessoas, né? Eu acredito que aos 53 anos que eu tô hoje, né, 23 anos depois de tomar aquela decisão, eu consigo entender que eu consegui pegar todo o meu passado, que não tinha como ser alterado, e eu consegui tomar uma decisão de viver uma vida diferente a partir daquilo. Uhum. Eu não imaginava que eu conseguiria chegar no profissional do jeito que eu cheguei, eu não imaginava que eu poderia chegar entre os 700 do mundo, sendo que as chances eram muito pequenas, não imaginava que eu poderia viver em altíssima performance como eu vivi, e jogar com os melhores jogadores do mundo. Eu joguei com jogadores entre os 10 do mundo, eu estive na quadra com o Federer, com grandes nomes do esporte mundial, assim, com a grande lenda do tênis, né, e do esporte, que foi o Roger Federer, o suíço. E eu realizei coisas e vivi momentos assim que eu não imaginava que era possível e que eu alterei a partir daquele dia que, pós uma super bebedeira, onde eu acabei parando no hospital e tive sérios problemas de saúde por causa do álcool. E naquele dia eu tomei uma garrafa e meia de uísque e aquilo foi na queda que eu mudei. Uhum. O meu foi na dor. Uhum. Que eu mudei a minha vida e tomei aquela decisão que eu ia viver um sonho, viver algo que era naquele momento já impossível. Eu já era velho pro tênis, mas eu consegui mudar a minha história e hoje eu vejo a minha história virando livro, virando filme, eu estando em redes de TV, eu estando assim, vivendo uma vida tão diferente aos 53 anos. E muita gente, às vezes, está com 25 falando que está velho para isso, está velho para aquilo. E dá para recomeçar hoje, através de uma decisão. O caminho, ele vai sendo criado a partir do momento que você começa a caminhar. Com certeza. Então, alguns passos dependem da gente, sabe? A decisão de você mudar a sua saúde, porque às vezes a pessoa tá magra, tá com um corpo bonito, mas tá com uma saúde totalmente arrebentada por dentro, tá tomando vários tipos de anabolizantes. Então, tem vários caminhos, né? Que precisam ser trabalhados também, que a gente às vezes só olha pro estar acima. Às vezes o estar abaixo também é perigoso, né? Não, e a gente trabalha muito o peso como estética, né? Exato. O peso, eu acho que um rapaz de 30 anos que estava com um monte de problemas psicológicos, sem propósito, a última coisa que estava te incomodando era a estética. Porém, o peso ali era o que te impossibilitava de chegar onde você queria, que era o teu objetivo de jogar tênis. Por quê? Porque um corpo pesado, ele não condiz com o corpo de um atleta. Perfeito. Não é nem um corpo atlético, né? Um corpo de um atleta. Ainda mais no tênis, que é um exercício de tanto impacto, né? E aí, quando me falam de tênis, assim, ouvindo a tua história, eu sou uma tenista frustrada, sou esposa de um tenista em treinamento, né? Porque agora seu Marcos está com 40, aprendendo a jogar tênis depois de ouvir sua história, ele está em treinamento, quem sabe? E eu vejo o quanto é a diferença, né? Eu assisto tênis, aí você vê esses grandes nomes, como o Federer, mas agora, por exemplo, como o Djokovic. A gente estava assistindo o jogo, o último que teve, dele com o Fritz. E o Fritz ganhando, né? Você fala, mas um cara desse, daqui a pouco, a mentalidade do cara vira de um jeito que o cara ganha nos últimos, sei lá, no último ponto o cara vira o jogo inteiro. Eu acho que o tênis é isso. E a mentalidade de um atleta de alto rendimento e de um tenista é uma coisa
linda de se ver, linda Sim. de verdade, né? Porque é a mentalidade realmente mostrando como tem poder sobre o corpo, sobre a energia do corpo, sobre as escolhas do nosso corpo. E eu vendo tua história, eu vejo isso de uma maneira muito intensa. É verdade. O próprio exemplo que você deu do Djokovic, ele, para se tornar número 1 do mundo, ele entendeu que ele precisava fazer algumas mudanças na vida dele. E todas as maiores mudanças que ele realizou foi em cima da alimentação. Então é difícil até a gente entender. Ele parou, ele cortou o glúten, ele cortou a lactose e começou a se alimentar com uma alimentação perfeita, perfeita, assim, a mais estudada e moderna que existia, com melhores nutricionistas, e ele foi atrás de tudo isso para ele melhorar a performance dele em quadra. E isso colocou ele como o primeiro do mundo, como número 1 do mundo e o maior vencedor de torneios da história do tênis, que dificilmente vai ser batido. Então, todas as mudanças deles aconteceram na alimentação. Olha Então, isso. o Djokovic virou o Djokovic pela alimentação. Então, isso é incrível, porque nível de tênis, ele manteve o mesmo. Ele não teve alterações técnicas que o fizeram chegar. Ele teve alterações na nutrição. Então, olha que como é um atleta de alta performance, como ele entende que as mudanças precisam ser muito mais profundas. Imagina uma pessoa alterando a alimentação e a maneira como ela trata o alimento e como ela vive. Quer dizer, ele tornou aquilo um estilo de vida. Ele não fez uma mudança para virar número 1 e voltou a comer pão ou qualquer outra coisa. Não é sobre não poder comer ou poder... Ele tomou uma decisão com um propósito por trás. Então, às vezes, as decisões precisam também estar ligadas a algo, né? E o Djokovic é um dos maiores exemplos de alta performance e é o maior exemplo de disciplina que nós temos no esporte mundial. Ele é um dos maiores exemplos de disciplina. Ele, Cristiano Ronaldo e outros caras que fizeram diferente. Então, você imagina uma pessoa comum, como eu, como você, como qualquer outro tenista, né? Como o teu marido, tomar uma decisão e falar, eu vou mudar toda a minha alimentação para eu render mais. Não, a pessoa vai render mais em todas as áreas da vida. A gente é o que a gente come, isso é incrível. Eu não sabia disso do Djokovic. Mas é incrível como um pequeno ajuste, que pode parecer pequeno, mas um ajuste diário. Eu converso muito com os pacientes que regime é o que a gente faz com um período de curto de tempo. Dieta é o que a gente faz todos os dias da nossa vida. Então, dieta é isso, é um propósito. Uma pessoa com com uma mudança que pode parecer pequena, mas no dia a dia a gente não sabe o que não é, o quanto não muda. E aí agora eu queria aproveitar isso aí para entender de você. Aos 30 anos você foi, e aí você botou na tua cabeça de eu vou voltar a jogar tênis, eu vou organizar, eu vou emagrecer e vou seguir nesse caminho. E aí eu quero saber desse propósito envolvido na dieta, como a psicologia, o psicológico e a determinação. A primeira mudança, após eu decidir que eu jogaria profissional, de eu entender que o meu propósito era realizar algo, que eu tinha que viver um momento, e eu precisava viver esse momento, eu sentia, todo mundo sabe, no fundo, que pode fazer mais do que está fazendo. Então, depois da minha decisão, eu entendi que eu tinha que emagrecer. Só que a minha história, ela até vai se tornar filme pela maneira que as coisas aconteceram. 40 quilos acima do peso aos 30 anos. 11 anos, desde o acidente de moto aos 18. 11 para 12 anos, sem pegar numa raquete de tênis. Completamente sedentário. Eu não tinha a mínima possibilidade. Eu não tinha músculo, eu não tinha tênis, eu não tinha treinamento, eu não tinha nada. E eu tomo essa decisão de viver o profissional sem um centavo. Eu tinha falido a minha 4ª empresa. Não tem como você ter uma vida completamente desregrada e você render em alta performance em alguma área. Uhum. Se você abandonou sua alimentação, se você abandonou seu corpo, se você abandonou a sua vida, ali amor próprio, autoestima, nada disso vai acontecer. Porque você está vivendo uma vida que está te destruindo de alguma forma. Então, você não está rendendo em nenhuma área. Você está sobrevivendo. Perfeito. Então, a primeira mudança que eu comecei a perceber que eu não tinha dinheiro, não tinha como estar numa clínica, não tinha como estar nada. E há muito tempo atrás, há 23 anos atrás, isso era mais difícil. Uhum. Hoje isso tem redes sociais e tem tudo. Então, eu fiz tudo isso por conta. Eu comecei a fazer uma reeducação alimentar. Comecei a comer a cada 3 horas. Foi o que eu entendi na época, sem nenhuma condição que eu podia fazer. E comecei a comer muita salada. E comecei a me alimentar muito bem. Cortei doce, cortei tudo. Foi extremamente difícil.
Porque o meu cérebro pedia, eu quero doce, eu quero pão, eu cortei tudo. Porque eu falei, eu vou mudar isso. E eu perdi 40 quilos em 4 meses, foram 10 quilos por mês. Foi uma das coisas mais difíceis que eu vivi na minha vida, assim, de dificuldade, porque a cabeça da gente luta contra. Só que à medida que eu fui emagrecendo, o meu objetivo não era estético. Era viver aquele sonho, era viver o profissional, era viver a alta performance. Eu tinha um objetivo de saúde. Eu preciso ter uma saúde perfeita para poder render em alta performance. Então, a minha mudança foi nesse sentido. E eu comecei a pensar melhor, começou a ter clareza no pensamento, eu comecei a entender, eu comecei a buscar estratégias. Parece que quando a gente, não só a parte da autoestima ou de problemas, mas quando a gente está passando por uma dificuldade, que a gente não entende o que está acontecendo, que a gente está se entregando para doce, para bebida, para droga, para qualquer coisa. Quando a gente está nesse caminho, é muito difícil a gente enxergar o fim do túnel ali, né? A luz no fim do túnel. Isso é fisiológico. O nosso cérebro, ele tende a ficar onde ele existe conforto mais imediato. Exato. Essas coisas, sejam elas, e a comparação é perfeita. O álcool, a droga, o alimento ultraprocessado, o açúcar, o carboidrato em excesso, ele estimula o nosso cérebro e traz um prazer imediato que o cérebro quer ficar ali, né? Então, é uma ruptura mesmo de vício. É hormonal, né? Neurotransmissor de vício. Então, é super difícil, super difícil. Eu até escutei esses dias, doutora, nas redes sociais, eu nem sei se é verdade, você pode me falar, mas eu escutei, eu estava vendo um vídeo que o nosso intestino, o que ele recebe, ele manda um comando, que ele tem um sistema nervoso nele, que ele manda comandos para o cérebro pedindo aquilo que você coloca nele. Então, se você come pão todo dia, ele pede para o cérebro pão. Eu não sei se isso é verdade. Na verdade, cada vez o que a gente estuda mais é o intestino como o segundo cérebro. Foi essa matéria que eu vi. Porque tem muitas terminações neuronais, porque tem liberação de serotonina, já a gente sabe por enterócitos, que são as células do intestino. E aí, o exemplo mais claro disso, você mesmo disse aqui. A hora que você vê um cara como o Djokovic, que já deve ter uma alimentação ótima, o cara tira o glúten. O que o glúten é? O processo digestório daquilo, a sinalização para o trato gastrointestinal. E o cara melhora a performance. Então, esse é o maior exemplo de que isso é verdade. Lógico, na internet tem aquele sensacionalismo, Sim, né? você come pão, o seu intestino pede pão, né? Exato. Avisa teu cérebro que é pão, mas não é dessa forma. Talvez seja o glúten, né? Exato. Não, e a sinalização. O pão, ele tem glúten, ele tem o carboidrato, ele tem várias coisas. Talvez essas coisas sejam substituídas também pela massa ou por outras coisas parecidas, né? Que tenham coisas parecidas. Perfeito. Você sabe que eu tenho um filho de 3 anos que eu fico ensinando ele a comer. E eu falo, filho, a gente não come do que... A gente não cuida do que a gente coloca dentro da nossa cabecinha, né? Pra ele não ficar assistindo TV e tudo. Então, a gente cuida do que a gente coloca na nossa barriguinha também. O nosso corpo, ele recebe todos os estímulos. E é isso. O estímulo cerebral, o estímulo de uma conversa, o estímulo de uma vontade, do que a gente assiste, do que a gente lê, é muito mais difundido. Mas o estímulo do que a gente come, ou como a gente trata as nossas células, o trato gastrointestinal, ainda nem tem explicação na ciência para tudo isso. Mas cada vez mais descobre-se que sim, é verdade. Então, a gente é um tripé, né? De o que a gente bota para dentro da nossa mentalidade, o que a gente coloca como combustível físico mesmo de energia no nosso corpo, mas também o que a gente ingere em todos os sentidos, né? Perfeito. Então, e isso é um negócio que eu vejo na sua história de uma maneira tremenda. Esse tripé do estímulo, eu quero, eu preciso, mas eu tomei as decisões que minha saúde fizeram sentido e fizeram toda a diferença, mas eu também busquei um lado de fé, um lado de apoio, né? Porque além da sua história, eu vi ali no... Agora eu quero saber se é verdade o que eu vi na rede social. Que eu vi aquela coisa do faltou apoio. Porque é isso no nosso caminho. Quando a gente vai ficando mais velho, poucas pessoas estendem as mãos. Mas muitas pessoas estendem os dedos. De falar, você não precisa disso. Pra quê? Não vai dar certo. Você é louco. E muitas vezes aquelas pessoas estão falando aquilo, eu pinto o mundo de rosa. Não é por maldade, mas é porque elas não têm coisas melhores pra dizer. E isso é uma coisa que dificulta também o processo, né? Eu vivi muito isso. Eu tive mais... Eu até comentei com a minha esposa há uns tempos atrás. Eu falei, engraçado, eu tive mais de 100 pessoas que apontaram o dedo na minha cara e falaram, você não vai conseguir, é impossível, você é vergonha alheia,
você é ridículo, você é uma grande piada, porque eu falei que eu ia jogar profissionalmente, estando com 40 quilos acima do peso. Eu tomei a decisão e eu fiz uma coisa, eu assumi o que eu ia fazer. Eu fui pro caminho inverso, porque normalmente as pessoas falam, não conte seus sonhos para ninguém, não fale. Eu fiz o contrário, eu me posicionei e falei, eu vou viver isso. E eu falei, eu vou ser cobrado por essas pessoas. Então, quando você assume publicamente, seja na sua família, seja no seu meio, no seu trabalho, e você assume, eu vou emagrecer, eu vou mudar de vida, eu vou isso, você vai ser ridicularizado, principalmente pela grande maioria das pessoas que não acreditam em você e não acreditam nelas. Quando uma pessoa não acredita nela, dificilmente ela vai acreditar em você. Se você não acredita em ninguém, você não acredita em você também. Se você acredita que é possível você e alguém falar amanhã, você vai apoiar. E eu não tive nenhum apoio. Eu tive, muito pelo contrário, pessoas me ridicularizando, falando, apontando o dedo na cara, chegando até mim, me agredindo verbalmente, falando, cara, você é uma grande piada. E eu sofri um bullying muito forte por isso. Eu vi pessoas dando risada em rodinhas. Quando eu decidi, comecei a treinar, ir para academia. E comecei, não tinha dinheiro, então eu fiz parcerias. E eu fui ridicularizado por muitas pessoas, porque eu assumi que eu seria. Quando eu marquei meu primeiro ponto no ranking mundial, as pessoas desapareceram. E quando eu comecei a ter cada vez mais resultados, cada vez mais elas desapareceram. Até uma hora que não tinha ninguém. E eu não vi em nenhum momento nenhuma pessoa que fosse próxima de mim ou longe de mim, nenhuma pessoa falando, cara, parabéns. Eu não recebi nenhum parabéns. Isso é estranho porque você fala, eu tive 100 pessoas, pelo menos, me ridicularizando pela frente ou por trás, pelas costas, né? Assim, falando em grupos, em rodinhas, ou pessoas chegando até mim e me agredindo, mas nenhuma me deu parabéns em nenhum momento. Poucas, assim, hoje eu recebo parabéns quando eu conto a história. Parabéns pelo que você fez, o que você fez foi genial, a sua coragem, hoje. Mas eu escuto de pessoas que escutam o processo montado. O resultado. O resultado. Começam pelo resultado. Mas é um resultado de uma vida. De frustração, de queda, de derrota, de muita derrota. E eu realizei meu sonho no profissional perdendo 89% dos meus jogos. E eu realizei o sonho da minha vida, que era ser ovacionado por milhares de pessoas, batendo palma de pé e gritando meu nome. Esse era o meu sonho. Meu sonho não era sobre o ser profissional. Meu sonho era sobre viver esse momento. E eu aceitei passar por muitas e muitas derrotas. Eu perdi 89% dos meus jogos para viver esse sonho. Então eu paguei o preço. E eu falo do que a gente falou no início, do Djokovic, das mudanças, o quanto elas mudam a vida da gente. Eu tenho, assim, algo para dizer. A parte mais difícil é o início. Porque o início você vai ser criticado, vai ser desacreditado, não vai ter apoio. Raríssimas pessoas têm apoio. E o início é o mais difícil. Você mudar uma alimentação, você passa ali a primeira semana, a segunda semana, é sofrido. Mas não tem conquista nenhuma na vida da gente sem sacrifício. E é um sacrifício tão assim, satisfatório, sabe? É algo, assim, inexplicável. Você emagrecer, mudar a tua vida, você tá usando X número de calças, porque você tá usando lá 3, 4 números abaixo. É uma sensação que, se eu pudesse descrever para as pessoas e pudesse conseguir mostrar, eu acho que todo mundo ia querer viver isso. Porque é um sacrifício, às vezes, de 2 semanas. Uma semana você já vê um resultado mínimo. 2 semanas você já vê um pouquinho, já te motiva, já te leva para o degrau de cima. E daqui a pouco você está no outro e pronto, tua vida mudou. A gente vive uma geração, e aí a rede social, talvez... Eu acho que você falou que se tivesse 100 te xingaram, 100 te apontaram o dedo, se fosse hoje, esses 100 seriam incontáveis. E a gente vive uma geração de peso, Verdade. né? E hoje, da mesma proporção que também você tem muitas pessoas para te ovacionar, espero que muito mais, a hora que todo mundo assistir o filme e ver a história, mas porque as pessoas estão vendo o resultado. Quando você está vivendo o processo, e eu adoro essa palavra de processo, eu acho que até o som dela, a sonoridade, traz pra gente que ela quer um processo.
quando você está vivendo esse processo, poucas pessoas te estendem a mão. E muitas vezes, aquelas que te estendem, não te estendem com aquela verdade que você precisava. Te estendem com um objetivo pessoal delas. Sim. O mundo é egoísta. Mas a hora que você chega no resultado, muita gente aparece. E existe ao contrário, as pessoas olham pelo resultado e olham lá para trás e falam, mas foi fácil, é homem, olha aí, já sabia jogar tênis. E não é, é o processo. E tudo na nossa vida é assim, das pequenas escolhas, né, da escolha de comer melhor, da escolha de começar uma atividade física, de viver o processo, porque você teve que aprender a jogar tênis para virar profissional. E o aprender muitas vezes é chato, é o dia que você não queria, tava chuva, tava sol, você teve as dificuldades e você tava lá para viver o processo. E eu acho que essa é a grande dificuldade que eu vejo no caminho das pessoas hoje em dia. Muitas pessoas sim estendendo o dedo, poucas estendendo a mão, e muita gente querendo chegar só no resultado e não vivendo o processo, por falta de apoio, por falta de incentivo. E a hora que a gente vê histórias como a sua, né, de superação, de força de vontade mesmo, é um exemplo lindo que a gente tem que levar, a gente tem que falar, a gente tem que reiterar a importância para mostrar a importância mesmo do processo. Exato. Quando eu decidi voltar a jogar, eu tinha sido amador dos 15 aos 18. Eu comecei com 15, não comecei com 5, como qualquer jogador de tênis profissional começou. Eu comecei extremamente tarde. Então, eu não tinha nenhuma possibilidade de me tornar. Eu entro no profissional, eu me infiltro no profissional sendo um super amador. Amador mesmo. Assim, não tinha nível nenhum. E eu me especializei em biomecânica, em técnica, né, avançada, vendo jogadores, eu fui desenhando, eu fui entendendo como era o processo e fui aplicando em mim sozinho, olhando no espelho, batendo paredão, sem treinador, sem ninguém me ajudando. Muito pelo contrário, sendo extremamente criticado. Então, eu acho que viver o processo é você aceitar, entrar num caminho diferente do que você está, para que você possa ter resultados diferentes. Então você precisa fazer algo agora, não amanhã, não segunda. Agora é o melhor hoje, momento. É agora, agora é a decisão. E tomar a decisão, assumir a decisão, se posicionar diante dela, é algo que é uma dica que eu deixo. Se posicione, assuma que você vai fazer. Não tenha vergonha de falar para as pessoas que você tomou uma decisão, porque você assume. Quando você assume uma decisão, seja na tua família, seja para o teu melhor amigo, mas você assume, você tem que agir. Então, você cria compromisso. Eu acho que a gente precisa ter compromisso maior. Essa vida de rede social, onde você fique milionário em 6 meses, compre meu curso, ninguém oferece, fique milionário em 10 anos e compre meu curso. Eu vou te ensinar um processo que vai demorar 10 anos. E qualquer pessoa que ficar milionária daqui 10 anos, seria um feito, assim, uma mudança que talvez nunca ela vá conseguir ser milionária. Com pouco tempo. Exige um processo, exige entrega, exige disciplina, existe uma construção. O processo, ele é uma construção. E individual, né? Individual. É você fazendo, é você ter disciplina, é você mudando. Não adianta você fazer cursos e cursos e cursos se você às vezes não tem o básico. Você não sabe mexer no computador e você está fazendo um curso para planilhar e você não sabe mexer no Excel, que é uma coisa básica. Ou mais do que isso, ou você não tem estrutura psicológica para aquilo. Às vezes a mudança precisa ser mental. A minha foi uma decisão. A cabeça melhorou quando a minha alimentação melhorou. Porque daí eu entendi, eu sempre falo assim, me fala 2, 3 coisas que são importantes para o sucesso. Eu fui bem sucedido, eu vivi o sucesso daquilo, eu realizei um sonho da minha vida. Um sonho de 5 anos, uma visão que eu tive acordado aos 5 anos, onde eu entrava num estádio e eu era ovacionado por milhares de pessoas, e aquilo nunca saiu da minha cabeça. E eu realizei esse momento, eu vivi isso na minha última partida. Por que última? Porque eu não estava lá para ser profissional, eu estava lá para realizar isso. Uhum. Então não era sobre o resultado, eu tinha que viver aquele momento e eu estava disposto a passar por um processo, uma entrega, passar por humilhação, por bullying, ser considerado uma grande piada para viver aquele momento. Então, quando as pessoas me perguntam, fala 2, 3 coisas que você acha que são importantes na vida de uma pessoa, eu acho que a primeira é a decisão, a segunda é a persistência e a terceira é você acreditar. Eu acho que sem você acreditar em você, acreditar que você é capaz, você já está se derrotando, você já está impedindo que você tome uma decisão.
Então, você entender que você pode ser muito melhor e viver muito mais do que você está vivendo e fazer mais para que você seja exemplo. Eu acho que a gente se tornar exemplo, eu acho que é assim, a maior prova de viver o propósito. Sabe? Tem muita gente, o meu propósito é ajudar o próximo. Não, ajude o próximo sendo exemplo para tua família, para os teus filhos, para o teu marido. Muda você. Perfeito. Porque você mudando, você muda a tua casa, e a tua casa muda teus amigos, os teus amigos mudam os teus filhos, os amigos dos seus filhos, e os filhos mudam os pais, e a gente cria uma corrente de mudança muito forte. Menos pontual e mais contínua. Menos aquele exemplo e mais no dia a dia, que é o que a gente constrói. Diferente das redes sociais que falam só sobre resultado. Faça isso e emagreça em 7 dias. Você emagrece em 7 dias e engorda em mais 7. Engorda então, não é sobre isso. Em 7 horas. Porque normalmente esses emagrecimentos, o negócio vem a rebote. Então é isso. Precisamos aceitar esse processo e a gente mudar não só por nós, mas para que a gente possa ser exemplo na vida de outras pessoas. Exatamente. Paulo, olha, não sei nem como a gente encerrar, porque foi um bate-papo tão engrandecedor, com tanta troca e com tanta verdade, que eu vou encerrar diferente. Eu sempre peço que vocês encerrem falando alguma coisa, mas eu acho que o seu encerramento já veio antes. Eu vou encerrar agradecendo. E não vou poder ficar de pé, mas eu vou te aplaudir como se eu estivesse de pé, como eu espero que você tenha sido aplaudido, e te digo que seu maior feito é agora. Teu maior feito talvez seja lá nos 5 anos, quando você viu o estádio te aplaudindo, talvez fosse uma visão de uma criança para uma vida inteira, as pessoas te aplaudindo. Porque ali, com certeza, naquele momento que você foi aplaudido, você mudou e alegrou a vida de muita gente, teve o seu propósito. Mas hoje, com a sua história, com a sua maneira de passar, com o teu livro, com as tuas palestras e em breve com o seu filme, você vai com certeza tocar e ganhar o aplauso de muitas mais pessoas. Porque quem passa a verdade de construção de saúde, construção de propósito, semeia o mundo. Então, muito obrigada, meus parabéns, meus sinceros aplausos, e que a gente possa ainda ter muitas trocas ao longo da vida. Esse é um até breve, inclusive aqui no podcast, que eu acho que a gente tem muito o que falar. Obrigada, viu? Eu que agradeço, doutora. Foi um prazer estar aqui.